Olá pessoal, muito bom dia. Está começando mais um Bom Dia Mercado. Esse é um Bom Dia Mercado diferente porque a gente tem quase todas as nossas ligas principais de trabalho sendo canceladas, adiadas por conta dessa pandemia do coronavírus. É uma situação que eu nunca tinha enfrentado antes, né, nos meus 8 anos de trade. Ter todas as ligas paradas, né, uma mini férias aí. Geralmente a gente tem essa paralisação no meio do ano. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, não sabemos onde é que isso pode chegar. Né? Ontem estou acompanhando aqui os números online ao vivo. Ontem o Brasil tinha 77 casos, acordei hoje já tinha 137 e pela expectativas dos especialistas dizem que logo logo isso vai se espalhar por aqui também, né? Então, o primeiro recado que eu posso dar para você é: mantenha-se seguro, em segurança, você e a sua família. Se cuida, tá? Se você puder deixar o like aí para ajudar na divulgação do canal, se inscreve se você não é inscrito ainda. A única coisa que nós temos para fazer esse final de semana é a Bundesliga 1 e 2, que vai até terça-feira, dia 13. E aí de lá para frente ela vai ser adiada, ela vai ser cancelada. Existe até um planejamento, uma ideia de se encerrar de fato a Bundesliga, dar o título para o Bayern, ninguém é rebaixado e os dois times, os quatro times da na verdade são três, tá? Da Bundesliga 2 subiriam e fariam ali uma espécie de competição com 21 ou 22 equipes. Mas eu acho que isso não deve se confirmar, acho que só vai cancelar mesmo os jogos e tentar definir um prazo para voltar. Beleza? Vamos falar um pouco de ontem. Ontem foi um dia lotado de Europa League. A gente começa aqui com esse jogo entre Frankfurt e Basel. Foi um jogo que surpreendeu muita gente, né? Porque o Frankfurt eliminou o Salzburg, que é um time sensação lá na Áustria, que é um time que fez bonito na Champions League contra o Liverpool. Só que a gente esquece que nesse mundão afora tem muito time bom, muito mesmo. E esse time do Basel é um dos melhores times no seu país. E a gente acabou. Tem gente que acaba valorizando demais um time de alguma competição só porque ele acompanha essa competição e desvaloriza o outro só porque ele não acompanha. O Frankfurt começou em 65, eu achei a odd justa para estar jogando em casa, mas o Frankfurt não é um time que propõe muito bem o jogo. E isso ficou confirmado ontem. O Frankfurt não conseguiu, vocês podem ver aqui no gráfico no início. Eu não confio tanto nesse gráfico do SofaScore, mas vocês podem ver que houve um certo domínio do Frankfurt, mas sem muita finalização. O primeiro tempo em si foi meio fraco, o Frankfurt tentando criar e o Basel tentando encontrar os espaços. E aí, numa bola parada aos 27 minutos, o Basel acabou abrindo a defesa do Frankfurt, né? Fazendo um golaço de falta, fez com que do final do primeiro tempo, desse gol até o final do primeiro tempo, o Frankfurt acabou se expondo demais e aí o Basel começou a encaixar os contras. E aí no segundo tempo foi muito bom de trabalhar o mercado de gols aqui, porque o 2-0 e o 3-0 saíram exatamente nesse fundamento de contra-ataque. E esse é um péssimo resultado para o Frankfurt no jogo da volta, se é que ele vai acontecer e quando que ele vai acontecer, porque por enquanto estamos com as competições todas paradas. O Basaksehir com o Copenhaga foi um jogo muito decepcionante. O Copenhaga jogou muito, muito, muito mal. Passou quase o jogo inteiro lá atrás. Foi provavelmente um lay muito fácil o Copenhaga. O Basaksehir também não fez muito grande coisa, não dá para elogiar, passou o jogo todo com medo, passou o jogo todo procurando não se expor ao invés de atacar e conseguiu marcar o seu gol com um pênalti lá aos 88, tá? Tinha possibilidade e bola aqui para poder ter ganhado esse jogo por mais. Eu acreditei em mais gols aqui e fui ludibriado, tá? O United meteu 5-0 no Lask. Esse jogo contava 2-0, eu comentei no Telegram o seguinte, galera, vale uma moeda na goleada porque o Lask estava irreconhecível. Eu elogiei o Lask aqui para vocês, um time que jogou, eu vi jogando contra o Sport, vi jogando contra outros clubes grandes e sempre jogou, né, não vou dizer de igual para igual, mas sempre tentou jogar para frente. E o United, todos vocês sabem a opinião que eu tenho sobre o United. Eu não me, sei lá, eu não consigo ser tão atrativo, ser tão paciente assim às vezes com o time do United.
que está tentando se reformular. Parece que na Europa League eles vão levar a sério, mas o Lask, na minha opinião, jogou muito mal aqui, deu muita chance no contra. E aí, quando estava 2-0, eu mencionei para vocês que estava com cara de goleada, porque era muito espaço no contra-ataque e o Lask não fazia quase nada, tá? E acabou saindo o 4-0, depois no final, num frango do goleiro, o 5-0 também veio, tá? Sevilha e Roma foram cancelados por conta do coronavírus, Inter e Getafe também, tá? Olympiacos e Wolverhampton, aqui foi um jogo também, não vou dizer decepcionante, tá? Foi um jogo onde o Olympiacos começou colocando o Wolverhampton nas cordas, dava para ter trabalhado lei ao Wolverhampton aqui, ou até mercado de gols no início. Só que aí, aos 28, o Semedo foi expulso numa falta na entrada da área. E aí o jogo ficou muito ruim. O Wolverhampton poderia ter aproveitado as oportunidades dos 28 minutos até o fim do primeiro tempo, não aproveitou. E aí no segundo tempo já começou tomando um gol, né? A cara do Wolverhampton. Começou tomando um gol e depois teve que ir atrás da virada. Durante esses 30 minutos, 35 minutos, em que o Wolverhampton estava do final do jogo, foi uma pressão absurda. Eles criaram muita chance, principalmente pelo lado direito, mas não conseguiram virar o jogo, só conseguiram empatar. Eu tinha uma moeda na virada e acabou não batendo. Então, mas de qualquer maneira, não foi um resultado ruim para o Olympiacos, que estava com um jogador a menos desde o começo e conseguiu segurar pelo menos um empate. Lembrando que o Olympiacos tirou o Arsenal. Tá? O Rangers com o Leverkusen fizeram uma partida muito franca. O primeiro tempo foi quase todo do Leverkusen. Eu não peguei esse gol do Leverkusen por detalhes, tá? Meus critérios de back tinham se perdido no meio do primeiro tempo. O Leverkusen, aqui mesmo, ó, no final dessa... Se vocês forem ver aqui, as barrinhas do Leverkusen estão bem grandes. Aqui daqui a pouco ela dá uma abaixada no primeiro tempo. Tá? Vocês conseguem ver aqui. E por que isso acontece? Porque o Leverkusen deu uma recuada. E o Rangers começou a chegar. Ali eu fechei minha posição. Só que o gol do Leverkusen veio aos 37, num penal. Já tinha melhorado um pouquinho mais o Leverkusen, mas eu não tinha voltado a entrar ainda. Então não peguei esse gol. E aí no segundo tempo, como era de praxe, né, imaginar que o Rangers iria para cima para tentar buscar o resultado, iria dar espaço, foi o que aconteceu. Mesmo aguerrido, o Rangers acabou tomando o segundo com o Arangues. Aí depois fez o seu primeiro gol e depois o final o Bailey também deixou dele. Consegui pegar o 2 à frente aqui, depois usei uma moeda para pegar, usei o lucro para pegar mais um gol, então foi um jogo muito bom para mim no mercado de gols, tá? Shakhtar e Wolfsburg, esse jogo eu cheguei a deixar até uma moeda na goleada do Shakhtar, porque o primeiro tempo estava muito claro que o Shakhtar poderia encontrar espaço. Só que o treinador do Wolves mexeu bem no segundo tempo, né? Não em trocas, mas conversou bastante com a equipe. E os caras voltaram totalmente cobrindo os espaços que tinha dado para o Shakhtar. O Shakhtar teve muita dificuldade, mesmo tendo tomado o primeiro gol no comecinho do segundo tempo e tendo feito mais um. Depois ainda poderia ter tomado um empate ou a virada do Wolves, ou poderia também ter aplicado a goleada. Foi um jogo muito franco, muito aberto. E nesse jogo eu fiquei em free bet no over à frente, fiquei com a moeda na goleada do Shakhtar e devo ter perdido alguma outra coisa aqui também, porque foi um jogo muito aberto, tá? Bom, e aí tivemos o tal do Grenal, que eu comentei para vocês que é sempre a mesma coisa, né? É um jogo, eu tinha dado a minha opinião de 1-1 lá no Betcash, mas acabou sendo 0-0. Eu estive em Porto Alegre, eu estive num Grenal, e tenho muitos amigos que são gremistas e colorados. E é nítido que eles não querem perder, tá? Grenal não é sobre vencer. Grenal é sobre não perder para o rival. Se vencer, pô, maravilha, vai ser zoeira até o próximo Grenal. Mas se não perder, é ótimo, tá? Mantém-se a paz em Porto Alegre quando não existe vencedor no Grenal. Então foi mais ou menos assim. Teve bola na trave? Teve. Teve expulsão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quase 9 expulsões. Teve. Teve gol? Não teve.
Então, geralmente o Grenal é um jogo de merda, com muita briga, com muita confusão, com poucos gols, mas o importante é não perder para o rival. E foi mais ou menos assim. Eu não tive coragem de assistir tudo, tá? Mas eu tenho certeza que o pessoal do Grêmio e do Inter gostaram, né? Porque é assim que é. Bom, vamos começar então falando dos jogos de hoje. Nós temos a Bundesliga 2, o líder Arminia jogando contra o Osnabrück. Em casa, o Arminia não é essa Brastemp toda, mas só tem uma derrota. O Osnabrück fora de casa já foi melhor, hoje em dia está lá embaixo. O Arminia é um bom time de contra-ataque, mas também sabe se organizar para propor o jogo. Essa odd de 1,53, na minha opinião, está justa pelo líder do campeonato, né? O Osnabrück vem numa péssima fase, então pode encaixar um back ao Arminia aqui nesse jogo às 2h30. O Fürth vai pegar o Hamburgo. Esse jogo é muito importante porque pode valer uma possível classificação do Fürth no futuro, né? Porque se vocês prestarem atenção, o Hamburgo tem 44, o Fürth tem 36. Essa vitória colocaria, se o Fürth ganhar, o Fürth em 40, né? Então deixaria vivo ali a chance de disputar a relegation com o Heidenheim, o Hamburgo, o Stuttgart, que estão ali na frente. Isso é muito interessante. Mas tem aquela também, né? Eu costumo dizer para vocês que o Greuther Fürth é aquele time que ganha 2, empata 2 e perde 2. Então, pode ser que não seja um bom dia. Não dá para confiar no Hamburgo também, né? Sempre é aquele time que está para chegar, mas nunca chega. Já ficou na Bundesliga mais uma temporada, não é à toa. O Hamburgo começa a 1,75. Eu prefiro o Hamburgo, sinceramente, fora de casa que dentro, às vezes. Porque a odd dentro de casa é muito baixa e eles não, na grande maioria das vezes, não dão sinais de que vão marcar o gol. Na Bundesliga 1 temos o Fortuna contra o Paderborn. Esse aqui é um jogo de Bundesliga 2, você vai me desculpar. Parece uma continuação da tabela da Bundesliga 2 ali, ó. Mas vamos lá, o Fortuna vem num período bem melhor do que o Paderborn, mas se colocar os dois num saco, os dois estão horrorosos. O Paderborn é só derrota. É um time de contra-ataque? É. É um time aguerrido? É um time, como é que eu vou dizer, reativo? Mas está sempre perdendo, e não faz muita diferença. O Fortuna não é muito diferente disso não, tá? O Fortuna é bem ruinzinho também. Então a única coisa que eu espero desse jogo aqui é gols, porque é confronto desesperado, todo mundo precisa se arriscar e vão dar muito espaço, beleza? Eu já vou falar dos jogos do final de semana, porque a gente não sabe se amanhã já vai ser cancelado esses jogos, se vai se manter para terça-feira. O que a gente sabe é que daqui para frente os jogos vão ser de portões fechados até terça, dia 13. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Exato, olha só, tudo cancelado, tá vendo? La Liga, Premier League e aqui a Bundesliga. Começamos de manhã com a Bundesliga 2. O Aui vai pegar o Sandhausen. O Aui, que é meio de tabela, Sandhausen também, né? Mas se eu não me engano, o Aui é um bom mandante, exatamente, ó. O Aui é um dos melhores mandantes da competição. Vai começar com uma odd de 2,50. Pode ser interessante dar uma olhada aqui para um possível back Aui, se a gente tiver leitura. Depois temos o Karlsruhe joga com o Darmstadt. Os dois, não, mentira. O Karlsruhe está muito pior do que o Darmstadt. O Darmstadt está ali coladinho também, buscando vaga na Bundesliga 1 contra o Fürth, o Heidenheim e o Hamburgo. O Darmstadt começa com uma odd alta também. E pode ser interessante aqui dar uma olhada nesse possível back Darmstadt se a gente tiver leitura. Ou, logicamente, nessa faixa de odd, um layout pior em campo, tá? Temos o Regensburg, que é um bom mandante, jogando contra o Kiel. Quer ver, ó? Era, né? Depois da coisa feia que ele fez contra o Dresden. O Regensburg tá na... Deixa eu ver. 10ª colocação. Pega o Kiel que está na 7ª. O Kiel é um dos melhores visitantes da competição, né? Então, outro jogo aqui que a gente pode ter oportunidade de match odds com odds altas, né? Odds altas que eu digo, odds altas, boas odds para você fazer back, boas odds para você fazer lay sem problema nenhum.
O Bochum vai pegar o Heidenheim. Aqui sim, um time que está de fato brigando para subir, né? Fez uma boa partida na semana passada, precisa continuar mantendo essa consistência. A 2,80 também é uma excelente odd para se trabalhar a favor do Heidenheim se a gente tiver leitura, ou leia o Bochum se a gente tiver leitura para isso, beleza? Aí vamos para a Bundesliga 1, deixa eu já marcar aqui todos eles para acompanhar. O Colônia, que é um time que vem de recuperação, joga contra o Mainz, que é um dos piores times de se trabalhar, é o Mainz. Porque o Mainz, ele, na grande maioria das vezes que ele tá atrás, que ele tá tomando pressão, que ele tá dizendo para você que ele vai mamar, ele vai lá e faz um gol. É impressionante, tá? Então, se você vê padrão de back no Colônia, toma cuidado, leva em consideração que o Mainz é um time xarope, tá? É assim que eu costumo chamar ele, é um time xarope. Mas é um bom jogo para gols também, na minha opinião. Hoffenheim pega o Hertha. Dois times que têm me decepcionado bastante, né? Eram times que eu acompanhava antigamente, que eram muito agressivos, que iam muito para cima, mas os dois times têm me decepcionado muito. Na minha opinião, dos melhores aqui, o Hoffenheim, tá, o momento do Hoffenheim é melhor, mas também não dá para descartar que o Hertha tem um excelente contra-ataque, tá? Então, mais um jogo para gols. Não seria jogos que eu faria todos, mas como só tem esse para trabalhar, são esses que eu vou fazer. Dortmund pega o Schalke, com a odd ridícula do Dortmund. O Schalke não é um time besta, não é um time bobo, não vai dar moleza para o Dortmund. Acho essa odd do Dortmund muito baixa, não gosto, tá? Não sei se eu trabalharia back Dortmund aqui, sabendo quem é o Schalke. Apesar do Schalke estar numa fase meio conturbada ali, mas eu prefiro essa odd do Dortmund um pouco mais alta. Leipzig pega o Freiburg. Também acho baixa essa odd, apesar do Freiburg só jogar em casa, né? O Freiburg joga muito melhor em casa. Mas o Leipzig vem com uma confiança brutal depois de ter passado para as quartas de final da Champions. Então ninguém pode tirar isso deles. União Berlim pega o Bayern. Bayern 1,22 fora de casa. É a odd praticamente do Leipzig em casa contra o Freiburg. Não dá para imaginar muita coisa além de um back Bayern aqui, se der para trabalhar, se tiver leitura, apesar de eu achar a odd um pouco meio baixo. Uma rodada meio bosta aqui da Bundesliga 1 nesse final de semana sábado. Vamos ver domingo se melhora? Também cancelado Premier League. E aqui a gente tem a Bundesliga 2. Olha só, já tem um jogo cancelado da Bundesliga 2 aqui, ó. O Hannover contra o Dresden, tá vendo? Esse aqui. Por enquanto já está cancelado. Então, todos os jogos que eu estou falando aqui, pode ser que eles venham a ser cancelados a qualquer momento. Eu vou avisar vocês lá no Telegram, meu Telegram está aqui embaixo. Vamos começar com o São Paulo, que fez um bom jogo na semana passada. Vai jogar contra o Nuremberg. As duas equipes se abraçam ali na parte de meio para baixo da tabela. Jogo para gols, não tem muito o que dizer aqui. Bundesliga, a grande maioria deles é jogo para gols. O Wiesbaden, que é um time que tem tentado melhorar, né? Que tem tentado sair da zona de rebaixamento, vem fazendo bons jogos, vai jogar contra o Stuttgart, que é um excelente time de reativo, um excelente time de contra-ataque, pode ser um excelente back aqui no Stuttgart, a 1,61. É raro você ter back claro ou lei claro na Bundesliga 2, mas de vez em quando acontece. O Frankfurt, na Bundesliga 1, pega o Gladbach, que é um dos times que está brigando pelo título. Acho muito difícil o Gladbach chegar no título, mas a fase do Frankfurt é muito ruim. Vocês viram ontem contra o Basel, vocês viram esses dias aí contra o Leverkusen, tomou um vareio, acho que foi 5-0. Então, é bom ficar de olho aqui nos contra-ataques do Gladbach, tá? Mas, se o Frankfurt estivesse fazendo de muito morto lá atrás, chamando o Gladbach para cima, toma cuidado, porque apesar da fase ruim, eles têm um bom contra-ataque. Beleza? E por último, não menos importante, temos o Augsburg com o Wolfsburg. O Wolfsburg que eu vi jogar ontem contra o Shakhtar, fez uma partida interessante, é um time de bom contra-ataque, é um time bem reativo, vai jogar contra o Augsburg que tem umas linhas muito altas, quem se lembra do jogo contra o Dortmund sabe disso, principalmente em casa, e na minha opinião vai dar muito espaço para os contra-ataques do Wolfsburg, então eu também vou imaginando o mercado de gols nessa partida aqui. Beleza? Por enquanto, esses são os jogos que a gente tem por conta do coronavírus. Na segunda-feira também já tem muita coisa cancelada, mas vamos nos basear aqui no máximo até domingo. E é isso. Novamente,
Vou pedir para você deixar o like aí no vídeo para divulgar esse vídeo para outras pessoas, se inscrever no canal, aproveitar esse tempo livre que não tem tanto jogo para poder estudar. Tem um link aqui embaixo do meu curso completo. Todo dia eu recebo uma dúvida meio básica sobre trade esportivo. Acessa aqui embaixo o meu curso e faz a porra do curso até o avançado. Vocês têm mania de achar que parou no intermediário, tá bom. O básico já tá bom, valeu, Theo. Faz até a porra do avançado, tá lá no blog. Se cadastra de graça. Segundo, aproveita esse tempo livre também para estudar o seu tipo de operação, para organizar a sua gestão, a sua planilha. Né? Cuida do seu capital, cuida do seu profissionalismo, beleza? E lógico, cuida do seu emocional também. Aproveita para estar mais próximo da sua família, caso não tenham jogos no horário que você possa. Tá? Os estaduais do Brasil também daqui a pouco vão parar, tem sanção esse final de semana. Eu vou deixar vocês organizarem a agenda de estadual de vocês. Eu não sei se vocês trabalham ou não, eu sinceramente não trabalho. Mas é isso. Tomem cuidado, se cuidem. O corona chegou ao Brasil, o negócio aqui provavelmente vai se espalhar. Evitem aglomeração, evitem locais com muita gente, evitem contato. E é isso, se protejam. Valeu? Segunda-feira a gente está de volta. Se não tiver jogo, a gente bate um papo aqui numa live, alguma coisa assim. É isso aí. Não tem muito o que dizer. Fazer o quê? Bom final de semana a todos, bons jogos. Tamo junto. Tchau.